Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook. No vídeo anterior dessa série, falando sobre a veracidade das escrituras, vocês deixaram quase 100 likes. Então esse foi o filtro que me indicou que eu tenho que continuar esse assunto. E hoje nós vamos continuar falando sobre a veracidade das escrituras. A Bíblia é confiável? Mas antes de iniciar o estudo, eu quero lhe pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação e para fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Bom, então uma maneira que a gente tem de provar a veracidade das escrituras é o cumprimento das profecias. Quem pode hoje dar uma profecia que vai se cumprir no futuro, daqui 100, 200 anos? Ninguém é capaz disso. Ninguém consegue adivinhar o futuro. Nós vemos aquele filme De Volta para o Futuro, onde eles tentaram, de alguma forma, prever o que seria dali 40, dali 30 anos. E a data chegou e nada daquilo aconteceu. Tiveram que forçar para conseguir produzir materiais como aqueles mostrados no filme. Então, o homem ele não tem esse poder. E na playlist Daniel, vai aparecer o card aí em cima para você, nós estudamos a respeito do sonho do rei Nabucodonosor, onde ele sonhou com uma estátua, e essa estátua falava de 4 dos grandes impérios bíblicos, de grandes impérios mundiais, tá certo? E ela era dividida em 4 metais diferentes. Ouro, prata, bronze e ferro. Tá? O ouro representava o Império Babilônio. O Império Babilônio ele durou dos anos 626 a 530. A prata representava o Império Medo-Persa, que durou de 530 a 330 antes de Cristo, né, essas datas. E o ventre e as coxas de cobre ou de bronze representavam o Império Grego, que durou dos anos 331 a 27 a.C. E as pernas de ferro e as canelas de ferro e os pés em parte ferro e barro representavam o Império Romano, que durou do ano 27 a.C. até o quarto século, o ano de 476. Então, essas profecias que Daniel escreveu, elas se cumpriram numa exatidão incrível. Então, somente um ser divino é que poderia dizer tal revelação de uma forma tão impressionante. O livro de Daniel ele foi escrito entre os anos de 540 a 530 a.C., né? E nós vemos que os impérios, por exemplo, o Império Romano, ele foi entrar no poder quase 500 anos depois, 400 e poucos anos depois. Como é que Daniel iria conseguir, né, prever um acontecimento de 500 anos depois? Nenhum homem é capaz de fazer isso. E a Bíblia comprova, né? A Bíblia foi escrita lá por Daniel nessa época e depois a arqueologia comprova essas datas e comprova que tudo isso aconteceu, né? Então isso é uma prova incontestável. Esse é só um exemplo, né? E esse é um vídeo simplificado. Nós vamos ainda nos aprofundar. Quero trazer para vocês mais outras e outras profecias que a Bíblia nos mostra que se cumpriram muitos e muitos anos mais tarde, né? E aos pés da estátua nós vemos uma pedra, e essa pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo, e diz que essa pedra atingiria a parte de ferro, né? Chegaria na parte de ferro, e nosso Senhor Jesus Cristo, ele chegou bem mesmo durante o Império Romano. Então isso por si só é uma prova irrefutável da veracidade das escrituras. Eles tentam dizer que o livro de Daniel foi escrito no ano de 200 a.C., porque a precisão com que ele preveu esses acontecimentos é muito grande. Mas se ele fosse escrito 200 a.C., a linguagem dele não seria de 300 ou 400 anos atrás. O conhecimento histórico, político e social da Babilônia não seria tão exato se tivesse escrito naquela data.
E se foi escrito, como nós cremos que foi escrito em 540, 530, durante o reinado do rei Nabucodonosor, como ele saberia que 500 anos depois Roma estaria reinando na terra? Então isso por si só é uma prova inegável, né? Falou dos grandes impérios que perseguiram o povo judeu, tá? E o povo judeu foi perseguido não à toa, né? E continua sendo perseguido. E essa é mais uma prova que eu quero apresentar para vocês, né? O mundo todo tenta destruir o Israel, a nação de Israel. Até hoje tentou, desde aquela época, tenta até hoje. E a Bíblia diz que Israel vai permanecer naquela terra, que ninguém vai tirar eles de lá. Então, nós devemos simplesmente esperar o tempo passar e Deus vai provar que ele existe, que ele é verdadeiro e que a sua palavra é totalmente 100% confiável. Em Gênesis capítulo 13, dos versículos 14 a 17, olha aqui, ó, o que Deus fala para Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora e olha desde o lugar onde está para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Ele estava lá na Palestina, ali em Canaã, tá? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, uma prova irrefutável de que as escrituras estão corretas, tá? É essa promessa aqui. Ninguém vai tirar aquele povo de lá. Nós vemos a ONU fazendo de tudo, sempre colocando aí empecilhos contra Israel. Mas Israel vai permanecer lá. Eu quero ver quem vai tirá-los de lá. Se eles forem tirados de lá, se eles forem limpados, banidos da face da terra, então tudo que está aqui nesse livro sagrado é uma grande mentira. Mas eu quero ver se isso realmente vai acontecer, tá bom? E Deus falou que eles continuarão, que eles permanecerão. Tá certo que eles foram infiéis, tá certo que eles rejeitaram a Cristo, certo? Mas mesmo assim, Deus prometeu que aquela terra seria da descendência de Abraão. Hoje nós somos descendência espiritual de Abraão, mas a descendência física de Abraão também vai permanecer naquela terra e ninguém vai retirar eles de lá, tá? E a Bíblia fala de um remanescente que vai permanecer. Ezequiel 20, versículos 40 a 42. Olha aqui, ó. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali servirá toda aquela terra, ali me deleitarei neles e ali requererei as vossas ofertas. Com cheiro suave me deleitarei em vós quando eu tirar dentre os povos e vos congregar das terras que andais espalhados. E sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei pela minha mão para dá-la a vossos pais. Então, essa é a maior prova da veracidade das Escrituras. As profecias que já se cumpriram e as profecias que vão se cumprir. E essa é uma prova para os ateus, para os céticos, para aqueles que não acreditam nas Escrituras, para aqueles que não acreditam em Deus. Essa é a maior prova. Eu quero ver se alguém nesse mundo é capaz de tirar o povo de Israel de lá. Quero ver se alguém no mundo é capaz de tomar aquela terra que Deus deu para eles. Certo? Então o tempo vai passar e Deus vai provar que Ele é verdadeiro, que a sua palavra é verdadeira e que as suas promessas serão cumpridas totalmente e literalmente. O povo de Israel foi quase banido da face da terra. Quase, né? Bem perto de nós, durante o Reich, durante a Segunda Guerra Mundial. Quase destruíram o povo de Deus, mas eles permaneceram. Veja aí esse documentário que eu preparei para vocês. O ataque de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra fez com que se revelasse o antissemitismo em várias partes do mundo. O novo transatlântico St. Louis, levando 1.100 refugiados judeus, teve acesso negado em todos os portos das Américas do Sul, Norte e Central. 700 destes tinham vistos legais de imigração para os Estados Unidos. Mas o então presidente Roosevelt enviou-os de volta para serem cruelmente queimados nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça enviou-os de volta para morrerem tragicamente nas mãos de Hitler. Não satisfeita, guardou para os nazistas bilhões de dólares em bens roubados das vítimas, dinheiro, ouro e joias.
No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de enviar de volta seu povo à Terra Prometida era algo que parecia fantasia e absurdo. 6 milhões de judeus foram mortos durante o que conhecemos hoje por Holocausto de Hitler. Apesar das milhares de provas em fotos e filmagens, hoje muitos insistem em negar esse terrível acontecimento. Adolf Eichmann relatou que, enquanto era prisioneiro, o massacre sobre os judeus à Segunda Guerra Mundial foi o maior de todos os crimes da humanidade. E mesmo após a guerra, centenas de judeus em estado de desnutrição avançada, já libertos do campo de extermínio, foram mortos por toda a Europa, mas Deus jamais se esqueceu de suas promessas. De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio inglês, 10 navios antigos levavam escondidos mais de 70 mil judeus que sobreviveram ao Holocausto para dentro da terra prometida novamente. Um dos sobreviventes disse o seguinte: os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores do que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito: a criação de um Estado judeu. Veja bem, a mesma Europa que hoje está de portas abertas para receber refugiados islâmicos e sírios sem nenhum empecilho, ela mesma devolveu os judeus para morrerem cruelmente nas mãos dos nazistas. Mas até os dias de hoje, milhões de judeus têm voltado a Israel, vindos de mais de 100 países, e a existência de Israel hoje, na terra que o Senhor lhes deu, é uma prova incontestável do agir de Deus a favor de seu povo. Em Jeremias 31, versículos 8 a 10, diz o seguinte: vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Aquele que dispersou Israel os reunirá. Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes, e tornou Jerusalém uma cidade internacional, que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ser de domínio judeu. Os árabes, não contentes com 80% do território, exigiram para si toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou a sua independência e foi imediatamente invadido por todos os lados, no total de 6 nações árabes. Os árabes estavam em número altamente superior aos judeus e estavam em superioridade militar também. Armas, tanques, aviões, todas essa tecnologia superiores à dos colonos judeus. Israel contava com uma faixa estreita de terra e cercada de inimigos por todos os lados. Diante dessas circunstâncias, Israel deveria ter sido completamente destruído. Mas o mundo todo não contava com o poder de um povo que tem do seu lado um Deus poderoso, o Deus Jeová. Os colonos israelenses derrotaram os árabes numa guerra que conhecemos hoje por Guerra de 6 Dias. Mas Deus tem cuidado do seu povo. E posso te garantir com total certeza que nenhuma nação, em qualquer ponto da terra, conseguirá derrotar Israel. Então, por mais que o mundo odeie Israel, por mais que o mundo deteste aquele povo, eles vão permanecer. Porque a palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus, ela é 100% confiável. E no dia em que Deus fizesse cumprir todas as suas promessas para Israel, para nós os cristãos, então o mundo todo saberá que a sua palavra, a Bíblia, nunca mentiu e que Deus, o Todo-Poderoso, existe, está lá e está no poder, no controle de tudo. Obrigado e compartilhe esse vídeo.